Boa noite, amigos, amigas, sejam bem-vindos a mais essa palestra. Hoje teremos uma palestra um pouquinho diferente. Ela será reproduzida aqui. Ela foi gravada pela nossa amiga palestrante e após os nossos recados, a nossa prece inicial, ela será reproduzida. Vocês poderão acompanhar da mesma forma como sendo ao vivo. Então já gostaria de anunciar que a palestra de hoje é da nossa amiga Aristeia. Ela vem da Casa do Caminho, de Almirante Tamandaré, e traz para nós o tema Francisco, gratidão e esperança. Como de costume, gostaria de iniciar com alguns recados. Então, para você que está nos ouvindo e gostaria de conversar com alguém para ter alguns esclarecimentos à luz da doutrina, nós temos o nosso atendimento fraterno. Ele ocorre através do aplicativo WhatsApp. Ele já está ocorrendo, ele sempre é das 19h30 às 21h30 nas sextas-feiras, através do telefone que eu vou falar agora. É o DDD 41, é o 99560 0952. Vou repetir para vocês, é o DDD 41 99560 0952. Gostaria de lembrar também a todos que amanhã, das 10 às 13, nós teremos voluntários lá na CEMIL para recebimento das doações de materiais de limpeza, materiais de higiene e produtos, alimentos não perecíveis. Esse plantão também ocorre às terças-feiras, das 14 às 17. Nós temos voluntários lá, devidamente equipados, com distanciamento social, um ambiente seguro. Então, estaremos muito felizes em receber suas doações. Também estaremos recebendo notas do nosso programa Nota Paraná. Gostaria de lembrar, como último lembrete, nosso grupo do acolhimento. É um estudo especial para você que está iniciando a doutrina espírita e quer participar de um grupo que seja feito para você. Nós temos esse grupo, ele ocorre todas as terças, das 19 às 20 horas, através da plataforma Google Meet. Para saber mais informações, como o link ou como instalar o aplicativo, como acessar, pode entrar em contato conosco através do nosso Facebook ou conversar com algum colaborador da casa, que ele te instruirá ou te encaminhar o contato de alguém que irá instruir para você participar do nosso estudo. Então, para darmos início à nossa reunião de hoje, eu trouxe aqui o livro Fonte Viva, Vinha de Luz, eu uso tanto Fonte Viva que eu me acostumo. É o Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a leitura número 25, chamada Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. É Paulo, a carta ao Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos das boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem a chuva e se desfazem, sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações nessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão
de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Convido a todos, então, que possamos nos concentrar nesse momento, que possamos crer no auxílio da espiritualidade amiga durante essa palestra e em todo o nosso dia e noite, crendo na certeza que possamos sempre trabalharmos para sermos essas árvores que trazem frutos a todos, que possamos não nos esquecermos de que seremos lembrados pelas nossas obras e que as nossas palavras que dirigimos a todos possamos guiá-la através delas também em nossa conduta, pois tudo o que proferimos de ajustamento sempre é ouvido primeiro por nós mesmos. Que possamos, Mestre, possamos, Deus nosso Pai, darmos a cada dia o valor tão grande que tem esta oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que possamos a cada dia, a cada momento, fazer jus ao que o Senhor espera de nós, amando a todos e a nós mesmos e ao Senhor, acima de tudo. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade desse dia, de mais esta palestra a todos nós, e que fiquemos, Pai, com Teu amor e com a Tua luz. Que assim seja. Então deixo todos vocês com a palestra da nossa irmã Aristeia. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos irmãos, é com muita satisfação que nós estamos aqui com os queridos companheiros da instituição para podermos trocar algumas ideias a respeito da nossa doutrina espírita, que nos é tão cara ao coração, nestes instantes em que passamos por momentos de grandes reflexões. Então podemos debater a respeito desse tema que iremos tecer algumas considerações, lógico, que sempre superficiais, porque a doutrina é muito rica e o próprio personagem que nós vamos focar na noite de hoje, que é Francisco de Assis,
e a sua existência entre nós requer sempre bastante conhecimento. Mas Francisco de Assis, então, é esse espírito de uma envergadura que nos preenche realmente a existência. E por que nós vamos tratar a respeito deste homem? Porque a nossa vida na atualidade, ela requer esses grandes personagens para que possamos ter ânimo, esperança, né? Para que nós possamos, como diz César Braga Said, termos a oportunidade de refletirmos a respeito deste grande homem que nos reflete esse sol de primeira grandeza, que teve a capacidade de extrapolar os limites históricos do seu tempo. Francisco fez isso. E nós também, de acordo com a nossa vontade, com a perspectiva íntima que trazemos em potencial, porque todos nós, como disse o nosso Mestre Jesus, temos essa capacidade também, porque todos nós somos deuses com D minúsculo. Então a nossa vida moderna nos fala, a nossa querida irmã Joana de Ângeles, nos diz que nós somos criaturas que vivemos para a vida exterior, né? E nós estamos sentindo hoje de uma forma muito interessante, porque muitas pessoas estão vendo esse momento de quarentena como uma forma de aprisionamento. Estar no seu lar, estar obrigado a ficar dentro da sua casa, né? É um momento de dificuldade, e não de uma forma prazerosa, um momento de autoencontro, quando o nosso querido companheiro Divaldo Pereira Franco tem pedido a todos nós, do movimento espírita, principalmente, que nós enfrentemos esse momento da pandemia como um momento de autorreflexão, para que nós façamos essa viagem interior, para a qual nós nunca temos tempo. Essa que é a realidade, porque a vida moderna, ela nos propõe essa viagem cotidiana em busca do nosso pão, em busca da nossa vida, principalmente profissional, em busca dessa vida de prazeres que a vida moderna nos impõe, porque a gente vê que as pessoas não vivem sem o shopping, né, e o shopping fechou e a gente está sobrevivendo sem o shopping. Nós não estamos falando na questão econômica, né, gente? Que é muito importante para uma grande parcela da sociedade. Nós estamos aqui analisando a questão sociológica, a questão antropológica de nós vivermos sem essa necessidade, né, de cotidianamente, muitas pessoas vivem indo lá buscando uma coisa sem muito sentido muitas vezes. Porque nós vamos lá, às vezes, todos os dias buscar coisa nenhuma, que são as coisas o quê? Materiais. Então nós estamos fazendo essa reflexão que o Livro dos Espíritos nos leva a fazer entre o necessário e o supérfluo. Então esse necessário e o supérfluo, Joana nos fala então que as nossas construções, no decorrer da nossa existência, elas se tornam quase que obrigatoriamente materiais. E a vida espiritual, daquilo que realmente nós somos, porque somos um espírito reencarnado, elas se perdem no decorrer da existência corporal. Então, esse homem chamado Francisco, né, ele fez essa viagem interior. Ele reencarnou com essa missão, né, em plena, praticamente, Idade Média, com a missão de fazer, então, essa reflexão. Ele que havia sido João Evangelista, que aprendeu com uma vida longeva, porque ele foi o único discípulo do Mestre Jesus, que não pereceu, né, através do sacrifício físico, viveu uma vida quase até 90 anos de idade, e aprendeu então, e o mais interessante, nós estávamos então lendo quase todas as biografias de Francisco novamente, e ele escreveu então esse momento, talvez que nós estejamos vivendo, uma parcela dele que seria então o Apocalipse, porque ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, quando ele foi degradado pelo Império Romano para a ilha de Patmos, e lá então, naquele silêncio
ele vivendo então uma vida espiritual, e os seus carcereiros, né, que eram soldados do Império Romano, não compreendiam aquele homem que conseguia viver nos dois planos, no plano material e no plano espiritual, e conversava com o vento, conversava com os pássaros, conversava com as pedras, conversava com os peixes, aprendeu a dialogar com a natureza, principalmente, porque ele tinha esse amor inescindível a tudo que existia como seres da criação. Esse amor, né? Então, por isso que João escreveu que Deus é amor. E ele viveu intensamente esse amor pelo Cristo, porque ele conheceu Jesus nas bodas de Canaã, naquelas bodas festivas, esteve ao lado de Jesus no seu momento crucial, naquele momento de extremo sacrifício de Jesus, naquele momento de doação integral do Cristo na sua crucificação. Então, João Evangelista foi esse homem que reencarna na figura de Francisco, nos mostrando então a sua missão. E Joana, numa mensagem belíssima, no livro Sol de Assis, ela nos diz o seguinte, né, que Francisco renasceu naquele momento em que Jesus também já havia sido esquecido pelos homens. Porque nós esquecemos facilmente aquilo que nos obriga ao sacrifício. Porque seguir Jesus exige sacrifício. Né? Porque a vivência religiosa efetiva não é se travestir ou o apanágio de nos dizermos cristãos através de uma denominação religiosa. Porque isso não nos torna religiosos, efetivamente. Mas vivermos a religião em espírito. E é isso que Francisco fez efetivamente quando ele retorna, trazendo então esse mandato divino de imitar com perfeição a figura do nosso inesquecível Mestre Jesus. Então o Espírito de Jesus Cristo havia desaparecido do convívio real entre as criaturas daquele tempo, e nós transferimos para a atualidade, crucificado nos dogmas, também nós colocamos isso na atualidade, embora vigesse nas almas simples e ingênuas. Talvez, né? Em alguns sofredores que se apegavam à esperança da paz e à conquista do reino dos céus. Então, esse reino dos céus, que nós espíritas compreendemos com bastante hoje perfeição, que esse reino não existe em lugar algum. Esse reino que confundiu Pilatos no momento em que Jesus conversa com perfeição, com aquele homem material, que o reino, né, que todo mundo procura, o reino do poder, o reino da ganância, o reino da materialidade, não existe. Esse reino dos céus existe dentro de cada um de nós, que é a nossa paz de consciência. Quem está em paz com a sua própria consciência está gradativamente construindo dentro de si o reino dos céus. E Francisco, que havia reencarnado com essa missão, também passou como São João da Cruz e todos os grandes missionários e todas as criaturas humanas passam. Porque nós queremos passar pela existência humana sem nenhuma tristeza, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor. E somos espíritos endividados e somos espíritos que, fazendo normalmente a opção por uma vida de prazeres desregrados, não queremos conviver com o sofrimento. E muitas pessoas estão perguntando por que a Covid-19 está sobre a Terra. Como se ela não fosse fruto dos nossos equívocos, infelizmente. Né? Ela é fruto das nossas dificuldades ainda, do mundo de provas e expiações. Então, mesmo Francisco, veja, tendo renascido, com a missão que ele havia recebido, o mandato divino, ele teve dificuldades. Por quê? Acostumado ao prazer,
e a exuberância de uma vida, porque Francisco veio em uma família abastada, nos trajes caros, nas festas juvenis e ricas de encantamento, e depois de participar dos incidentes bélicos entre as suas cidades, as cidades vizinhas ali, entre Assis e Perugia, embora foi tomado pela melancolia e pelo sofrimento do vazio existencial, porque o vazio existencial nós não compreendemos, que muitas vezes toma conta da nossa alma, para que nós tomemos o rumo certo daquilo que nos cabe realmente executar nas nossas existências. Então, nesse momento, Francisco, então, tomado desse vazio existencial, conseguiu, então, achar o verdadeiro sentido da sua existência e com aquela alegria juvenil da qual ele era portador, como nas bodas de Canaã, ele reencontra o sentido real da sua existência. E a alegria de conhecer o Mestre Jesus, não aquele mestre dos dogmas da sua religião tradicional, mas o Jesus desataviado e simples, o Jesus que caminhava ao lado das criaturas necessitadas, o Jesus que obraria, que faria o serviço ao seu semelhante através das suas próprias mãos. Então ele abandona o luxo, os prazeres e se torna aquele discípulo bem-amado. E faz esse casamento supremo, né, com toda alegria, não com tristeza, não com aquele ranço que a igreja da Idade Média coloca, né, com aquela visão de morte, não, com a alegria. Então diz aqui Joana de Ângeles, em passagens belíssimas do seu texto de abertura do livro Francisco Sol de Assis, de César Braga Said, que ele renunciou a tudo e a todos, menos ao ideal de amar. Então quem ama nunca é infeliz ou triste. Ele amava a vida, ele amava ao próximo, ele amava a natureza, ele amava a tudo que estava ao seu redor. E o seu amor inundou a terra de alegria e de bênçãos. Ele era o cantor, ele era o trovatore de Dio. Então, ele era feliz, fazendo que o planeta nunca mais fosse o mesmo após a sua entrega. É a história ímpar de total doação a Jesus. A sua é uma existência de renúncia sem igual, de sofrimento sem masoquismo, né? Sem masoquismo, por eleição pessoal, portador de força indomável da vitória do espírito sobre a matéria. Então é aquela pessoa que vence a matéria, o espírito se sobrepondo a ela. Francisco transformou-se no sol de Assis, que passou a iluminar a terra toda. Depois de Jesus, ninguém se iguale, e mesmo antes dele. Então, nós vemos a grandeza desse homem inigualável chamado, né, Francisco de Assis. Que muitas vezes nós reverenciamos, né, nós vemos, eu já vi, e isso não é crítica. Porque todas as vezes que nós observamos é motivo do aprendizado. É motivo para que nós reflexionemos a respeito do nosso próprio comportamento. Nós já vimos Francisco nas salas das maiores autoridades, muitas vezes públicas do nosso país, na qual aquela pessoa está tão distante da vivência da figura de Francisco. Porque não adianta nada a gente ter a imagem de Francisco, eu tenho várias. Porque a gente admira tanto e fala tanto de Francisco que as pessoas nos dão de presente, etc. E a gente fica muito agradecido com aquela lembrança, com aquela imagem, com aquele carinho que as pessoas nos depositam de afeto. Mas, mais importante que nós gostarmos da figura, mais importante do que isso, é a gente tentar colocar aquela figura muito próxima do nosso coração e procurarmos segui-la, viver a mensagem que aquela pessoa deixou. Essa é a grande... Porque veja, se Francisco não tivesse feito do Evangelho de Jesus, porque na realidade Francisco não criou nenhuma ordem.
Ele sequer se tornou religioso. As pessoas não sabem disso. Francisco, dentro da hierarquia da Igreja Católica, ele é um diácono. Ele não era um padre. Ele não se ordenou religioso. E ele teve que fazer a aprovação da sua ordem de viver os três princípios, que ele retirou do Evangelho do Cristo, que era a pobreza, que significava o quê? A renúncia, aquelas situações que a vida vai nos impondo, a renúncia ao seu próprio bem-estar, a renúncia ao personalismo, que muitas vezes se coloca como um obstáculo a que nós sejamos verdadeiramente irmãos uns dos outros, né? A renúncia à nossa própria vontade, a renúncia a que nós nos coloquemos como centro do mundo, né? Porque o egoísmo faz com que nós ajamos dessa forma. A castidade, que é o quê? Não só a castidade do corpo, mas a fidelidade aos ideais que o Evangelho nos coloca como viga mestra das nossas ações do cotidiano. Então, a castidade, a fidelidade aos ideais que ele abraçava, a fidelidade, a confiança que ele via no seu comportamento e no comportamento das pessoas que estavam ao seu lado, a obediência ao Evangelho. Então, todas as regras do seu comportamento diário, Francisco tirava do Evangelho de Jesus. Então, nenhuma. Ele não criou nada, Francisco. Tudo o que ele fazia diariamente estava baseado nas palavras do Cristo. Então, principalmente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era a caminhada cotidiana de Francisco de Assis. E quando ele fazia, por exemplo, as suas meditações cotidianas, que Francisco utilizava a meditação para se autoencontrar, para fazer o quê? Essa conexão com o plano sublime. E todos nós fomos obrigados a fazer isso. A gente vê, por exemplo, quando você estuda o livro dos médiuns, quando você estuda os cursos que estudam o livro dos médiuns, nos propõe que a gente use a meditação como ferramenta para esse autodescobrimento, para o conhece-te a ti mesmo. Que a doutrina espírita nos coloca como ferramenta básica para que a gente vá se desvelando, para que a gente não caia nos mesmos equívocos do homem velho, né, do passado, que teima em continuar agindo no presente e cometendo os mesmos equívocos do ontem, para que a gente o quê? Continue da mesma forma. Então a grande batalha que Francisco travou na existência não foi realmente modificar as outras pessoas, mas modificar o quê? A si mesmo. E dando principalmente o seu exemplo cotidiano de amor aos semelhantes. Começando esse amor com as pessoas que estavam à sua volta. É muito bonito a gente ver o amor de Francisco, aquelas pessoas que foram contagiadas por sua mensagem, que foram os seus companheiros de caminhada, os seus discípulos. Porque a gente vai angariando os companheiros que são contagiados pelo nosso ideal. É normal. E Francisco, olha, que teve realmente pessoas como nós vamos vendo da falange de Francisco, né? A falange de Francisco é uma coisa impressionante na espiritualidade. Começando por essa mulher que nós vemos hoje, denominada Joana de Ângeles, e que foi, na época de Francisco, Clara de Assis. E que foi, na época de João Evangelista, Joana de Cusa, que conheceu aquele jovem e que travaram ali aquele amor espiritual que continua até os tempos da atualidade, construindo então esse amor
transcendente que cria essas sementes de espiritualidade, a exemplo da Mansão do Caminho em Salvador. Porque, claro, Joana pede a Francisco de Assis que ele seja o patrono da Mansão do Caminho. E para que ele fosse, então, patrono da Mansão do Caminho, Francisco coloca como base desta obra que ele seria patrono da Mansão do Caminho, ele seria o líder espiritual, ele daria o seu aval, a sua força psíquica da espiritualidade àquela Mansão do Caminho, se a Mansão do Caminho tivesse como destino os filhos do Calvário, as criaturas necessitadas, as mais carentes, as ignorantes, as desprovidas, tanto espiritualmente como materialmente, de acesso, as excluídas, aquelas que estão à margem da sociedade, aquelas que não são lembradas, porque nós sabemos que na trajetória de Francisco, para que ele lembrasse da sua missão, ele teve que despertar. Sempre nós despertamos quando nós temos sensibilidade com aqueles párias sociais. E Francisco foi despertado sempre por aquelas pessoas mais necessitadas. E quais eram os mais necessitados? Como na época de Jesus, eram ainda os leprosos, os rancenianos na atualidade. E Francisco, então, ele tinha ojeriza, aqueles filhos do Calvário, e ele, então, se encontrou, ou na linguagem popular, deu de cara com aquela criatura. E ele, então, desce da sua... Porque só os cavaleiros, só os filhos dos potentados da época andavam a cavalo naquela época. E ele desce, então, da sua montaria e vai ao encontro daquele homem necessitado e presta, então, socorro àquela criatura. E se torna o protetor. Francisco, ao longo da sua existência, dos próximos 30 anos, na sua missão, ele dá, então, assistência irrestrita aos rancenianos, porque ele vê naquelas pessoas as pessoas mais necessitadas do seu tempo. Então nós vemos em Clara. Clara era uma jovem de rica família de Assis, e ela encontra no seu coração, claro, um espírito também missionário, e encontra ressonância integral da mensagem de Francisco no seu coração feminino. Não consegue, porque a mulher tem dificuldades terríveis ao longo da história de viver como Francisco viveria a mensagem do Cristo. Mas ela fica, então, ainda que confinada no convento, ela vai e vive a mensagem de Jesus. Está lá o convento belíssimo em Assis. Ela se torna Clara. Nós temos a figura que Francisco conhece pessoalmente, que é Antônio de Pádua, um dos grandes mensageiros da figura do Cristo, um dos grandes oradores, que ele era um orador. Francisco fica impressionado quando conhece Antônio de Pádua, porque ele era Antônio de Lisboa, ele era português, e vem então concluir a sua missão nessa existência na Itália, e fica na cidade de Pádua, por isso que ele se torna então Antônio de Pádua. E é belíssimo também porque ele, na sua linguagem de amor, ele fala aos peixes. Tem essa, né? Como Francisco fazia as andorinhas calarem para ouvir a mensagem de Jesus, Antônio de Pádua também fazia os peixes calarem, né? No seu magnetismo, ele fazia os peixes ficarem. Diz que é belíssima essa passagem da vida de Antônio de Pádua. Nós temos Luís IX, né, na França, que era franciscano, e Frei Francisco de Paula, que também era franciscano. Belíssimas. Todas as histórias são de uma grandeza, porque foram todos mimetizados pela figura de Francisco de Assis. Então, são tão lindas essas histórias, são tão belíssimas as passagens de Francisco. E o que nós ficamos para a atualidade, né? O que nos traz a figura de Francisco para a atualidade? Né? Fica a mensagem, né? Que aquele que não se aproxima do crucificado,
nada conhece a respeito do ressuscitado. Então, Francisco se aproximou integralmente do crucificado para compreender a mensagem do ressuscitado. E temos também que foi antecipado o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras do Espírito da Verdade, na figura, então, de Francisco de Assis. Foi antecipada as palavras que constam do nosso Evangelho. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. Porque nós estávamos falando que Francisco era carinhoso com seus próprios discípulos, porque ele acordava, porque eles passavam frio, eles passavam fome. Eles só tinham realmente o necessário para sobreviver. Eles trabalhavam no meio. A missão de Francisco, nós sabemos muito bem que ele abraçou a irmã pobreza, ele vivia em extrema pobreza, né? Então, a abnegação, nós falamos da devotamento e a abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, essa era a vivência de Francisco de Assis, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito posteriormente em 1864, nós sabemos muito bem. Então, Francisco viveu essa passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele viveu. E ele então acordava, porque ele dormia muito pouco, ele com aqueles panos humildes, porque os discípulos passavam muitas dificuldades, ele cobria os discípulos, ele orava, ele magnetizava os discípulos com a sua força espiritual, para que eles suportassem as agruras da vida de abnegação, que aquele trabalho, né, que ele impunha, então, os tornasse o quê? Espiritualmente fortes. Era isso que ele fazia. E pregava o Evangelho, porque a vida de Francisco era levar a mensagem de Jesus, como Jesus espalhou os discípulos pelo mundo. Ele acreditava que quanto mais nós divulgássemos a mensagem do Cristo, não só em palavras, mas através das nossas ações, nós realmente estaríamos cumprindo as nossas missões nessa existência. E o seu grande exemplo como homem era o desapego que nos faz livres. Vejam que interessante, o desapego. Porque ele veio numa família abastada e ele via o quanto aquela ganância material fazia com que a sua família, o seu pai principalmente, né? Porque a sua mãe já era uma pessoa de uma grandeza espiritual diferenciada, muito diferenciada. Agora, o seu pai não, o seu pai era uma pessoa apegada às coisas materiais, tanto é assim que quando Francisco se torna, né, aquele homem dedicado às coisas apenas do espírito, se causa um problema familiar terrível dentro da família. Então, Francisco nos lembra que o cuidado que precisamos tomar em desenvolver certa indiferença, que longe de ser uma virtude, torna-se um descaso, um descompromisso com aquilo que não queremos enfrentar ou tememos nos relacionar. O desapego não é uma atitude de irmos contra o mundo. Não é uma atitude de irmos contra o mundo, abominando a vida material. Não é isso, né? E todo um cortejo de coisas que a constitui, mas de amor e valorização da própria existência, entendendo e aceitando a sua dinâmica e constante transformação. Então, nós temos esse amor à vida material. Então, não é nós andarmos sujos, tá entendendo? Não é nós desprezarmos a nossa casa material. Isso não é desapego, né? Não é desapego. Porque, por exemplo, Jesus não lavava as mãos antes das refeições, por exemplo, e aquilo era para quebrar uma regra material que se impunha, né, como uma simples regra que não deveria ser seguida como uma regra que nada modificava o comportamento das pessoas.
na sua relação umas para com as outras, no cotidiano. E aquilo então fazia com que as pessoas refletissem. Era isso que Jesus queria chamar a atenção. Então, o desapego é uma coisa muito importante que nós devemos pensar nesse momento da pandemia, em que tantos precisam de pouco. E poucos detêm muito. Então nós temos milhares de pessoas precisando de pouco. Milhões de pessoas precisando de pouco para sobreviver. De um pão, né? De uma roupa, de uma palavra de conforto, de um alento espiritual. Enquanto muito pouco na sociedade, porque nós temos uma desigualdade impressionante que salta aos olhos, detém muitas vezes uma quantidade enorme. Nós mesmos, se a gente for ver dentro dos nossos armários, nós detemos uma quantidade de coisas, né? De materiais, de utensílios, de roupas, de coisas que muitas vezes, até a nossa permanência em casa tem feito a gente fazer essa reciclagem, né? Pensar na figura de Francisco, no desapego, né, das coisas materiais, das nossas imagens do passado, né? Então a gente indica esse livro chamado Francisco Sol de Assis. Nós temos lido também esse outro livro que é muito bonito, fizemos a leitura recente, que é Francisco de Assis, Walter Christus, né? O Outro Cristo, muito bonito, da autora Helena Coutinho Sabatini. Nós também fizemos a releitura desse livro de Miramês, que se chama Francisco de Assis, que é uma leitura agradável, né? Porque a gente diz que não tem o que fazer, mas a gente tem muita coisa que fazer em casa. A leitura de um livro agradável, assistir uma palestra gostosa, viajar em belíssimos filmes, conversar com os nossos familiares, ajudar na manutenção da casa, plantar uma horta, fazer uma arte nova, assim por diante, gente. Fazer uma reflexão íntima, tirar um momento para a nossa espiritualidade interior, conhecermos essas personalidades como Francisco de Assis. Muita coisa nós podemos fazer nesse momento. Orarmos uns pelos outros. Porque vivemos num momento em que Francisco orava e mantinha, veja quantas pessoas ele mantinha com seu pensamento positivo naqueles momentos em que ele se recolhia para orar. Então nós podemos também orarmos uns pelos outros, por aqueles que estão necessitando, ampararmos o trabalho da espiritualidade, que nesse momento é muito grande, nas falanges de Francisco, de Bezerra, de Joana, de tantos espíritos que estão nesse trabalho do bem. Então vamos mantermos, ainda que nas nossas casas, que as nossas casas sejam casas de luz, de paz, de esperança, de Francisco e de Clara. Que pensemos nesse homem que fez, em plena Idade Média, o primeiro presépio, nos ensinando o verdadeiro amor. O amor na vivência, o amor da esperança, o amor do otimismo. Que ele, então, e Clara, que ele e principalmente nosso Mestre Jesus, na gratidão que nós devemos manter dentro das nossas almas, fiquem conosco. Mantenham-se conosco no decorrer de todos os dias que virão nas nossas existências. Muita paz. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos,
olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Muito obrigado pela palestra, Aristeia, e convido a todos que possamos orar a nossa prece de encerramento. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que tivemos aqui, com tantas instruções, com tantos ensinamentos. Que possamos, acima de tudo, Pai,
irmos no nosso dia a dia, dando o nosso melhor para colocarmos em prática o Teu Evangelho, escrito há tanto tempo e tão atual cada vez mais para os dias de hoje. Que possamos seguirmos com a esperança e com a fé de que o Senhor jamais nos abandonou e jamais nos abandonará, e que nas horas mais difíceis, esses são os momentos que devemos nos alegrarmos e buscarmos a Ti, pois são dádivas que o Senhor nos traz da nossa reparação e do nosso melhoramento. Fica conosco, Deus nosso Pai e Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos que nos assistiram e eu vos aguardo na semana que vem, neste mesmo horário. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.